São 10 equipes. Cada equipe joga uma vez só com outra equipe. Então, as equipes elas vão jogar de duas em duas, tá? A ordem não interessa, porque é jogo único, né? Jogo único. Então, se você quer saber o total de jogos, se eu chamar de N, as 10 equipes vão se combinar de duas em duas. É combinação dos 10, 2 a 2. E combinação de 10, 2 a 2, fatorial de 10, sobre fatorial de 2, vezes o fatorial da diferença, 10 menos 2. Desenvolva agora esse fatorial de 10 até chegar no fatorial de 8. Ó. 10 vezes 9 vezes o fatorial de 8. Esse fatorial de 2 é 2 vezes 1. E aqui embaixo, o fatorial de 8. A simplificação está aqui. Você vai ter 90 divididos por 2. E esse 90 divididos por 2, 45. O que significa o 45? Número de jogos desse campeonato. É isso. Veja só, são 5 variedades de flores. 3 serão escolhidas das 5. Então você dispõe de 5, vai escolher 3. E ele deixou claro que não interessa a disposição dessas flores nos canteiros. Em outras palavras, não interessa a ordem. Se não interessa a ordem, e eu chamo de N o número total de possibilidades, seria a combinação dos 5, 3 a 3, ó, seria isso aqui. E essa combinação de 5, 3 a 3 é o fatorial de 5 sobre o fatorial do 3 e vezes o fatorial de 5 menos 3. Note que nesse problema aqui, que é uma questão do Enem, o Enem deixou a resposta indicada. Se vocês olharem com atenção, é a letra E, a resposta indicada. Ele não calculou, só mencionou na forma de fatorial, ok? Observe, o enunciado curto. São 6 pessoas e ele quer saber o seguinte: o número de conjuntos com pelo menos 3 pessoas. Pelo menos 3. Como é que você vai fazer? Em primeiro lugar, se você dispõe de 6 e vai escolher pelo menos 3, o que significa isso? Que você pode escolher 3, ou você pode escolher 4, ou você pode escolher 5, né? Ou ainda você poderia escolher as 6 pessoas. Tá? Então você teria esse total para calcular. Tá? Bom, como é que você vai fazer o cálculo aqui? Você pode até construir o triângulo de Pascal se você quiser, ou calcular essas combinações. Tá? Bem, essa combinação de 6, 3 a 3 é fatorial de 6 sobre fatorial de 3 vezes fatorial de 6 menos 3. Mas esta combinação aqui, ó, de 6, 4 a 4, fatorial de 6, fatorial de 4 e fatorial de 6 menos 4. Do lado, combinação de 6, 5 a 5, é a mesma coisa que fatorial de 6 sobre o fatorial de 5 e vezes o fatorial de 6 menos 5. Tá? Você está formando as combinações possíveis. E a combinação de 6, 6 a 6... é o fatorial de 6 sobre fatorial de 6 vezes fatorial de 6 menos 6, conforme a fórmula de combinação. Tá? Vamos aos cálculos. Desenvolva esse fatorial de 6 até chegar no fatorial de 3. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes o fatorial de 3. Esse 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E aí você deixa indicado o fatorial de 3 aqui. Na próxima passagem, você já vai simplificar. Do lado, esse fatorial de 6, desenvolva até o fatorial de 4. Ó. 6 vezes 5 vezes fatorial de 4. Você repete o fatorial de 4 e o fatorial de 2 já é 2 vezes 1. Já simplifica ou simplifica na próxima passagem. Né?
O fatorial de 6 você desenvolve até chegar no fatorial de 5. Repete o fatorial de 5. E aqui embaixo, o 1 fatorial que sobra é a mesma coisa que 1. Finalmente, aqui você não precisa nem se preocupar, né? Porque o fatorial de 6, com o fatorial de 6 você já simplifica. E não esqueça que 0 fatorial é a mesma coisa que 1. Observe o que vai acontecer. Aqui você vai ficar com 120 divididos por 6, que vai ser a mesma coisa que 20. Aqui 30 por 2, que vai ser a mesma coisa que 15. E ali o 6 somado com 1. Resultado final, 35. Quando você soma com 6, 41. Soma com 1, 42. Essa é a resposta. Como cada aluno irá falar sobre 2 tipos, qual é o número mínimo que você vai ter de alunos? Seria o número mínimo de combinações que você pode formar aqui. No caso, se você tem 11 tipos, esses 11 tipos você vai combinar de 2 em 2. Então você vai ter o número de combinações de tipos 2 a 2. Se você tem o número de combinações de tipos 2 a 2, cada aluno pega uma dessas combinações. Isso vai te dar o número mínimo de alunos. É isso, né? Então, esse combinação de 11, 2 a 2, é o fatorial de 11 sobre o fatorial de 2 vezes o fatorial de 11 menos o 2. Desenvolva agora aqui o fatorial de 11 até chegar no fatorial de 9. Então, 11 vezes o 10 vezes o fatorial de 9. Aqui embaixo, 2 vezes 1. E do lado, fatorial de 9. Olha a simplificação. Você vai ficar com 55. 55 o quê? Veja, são 11 tipos. Você vai conseguir formar 55 combinações com 2 tipos em cada combinação. É só você destinar um aluno para cada uma dessas combinações. Por isso, são 55 maneiras de escolher 2, serão 55 alunos. Cada aluno vai escolher uma dessas, certo? Resposta 55. Aqui tem que se escolher das 8 mulheres, 3, e dos 6 homens, 2, para comporem uma combinação que vai ter 5 pessoas, tá certo? Qual é o número de maneiras que você tem para fazer isso? Se eu chamar de N o número total, primeiro vamos escolher as mulheres. São 8 mulheres para formar comissão com 3. São 6 homens para formar comissão com 2. Então, combinação de 8, 3 a 3, combinação de 6, 2 a 2. E por que que você multiplica? Porque a comissão tem que ter 3 mulheres e 2 homens. Depende dos 2 fatos aqui, tá? É isso que você tem que pensar. Bom, agora utilizando a fórmula de combinação. Fatorial de 8, fatorial de 3 e fatorial de 8 menos o 3, ó, tá? Usando a relação. Fatorial de 6 aqui, fatorial de 2 e fatorial da diferença 6 com o 2. Vamos fazer os cálculos aqui do lado, ó. Então, esse N vai ser a mesma coisa aqui. Vejamos. Eu vou desenvolver o fatorial de 8 até chegar no fatorial de 5, que fica aqui embaixo. Então, esse fatorial de 8 é o 8 vezes o 7, vezes o 6, vezes o fatorial de 5. Esse 3 fatorial é o mesmo que escrever 3 vezes 2 vezes 1 e vezes o fatorial de 5. Fatorial de 6, desenvolva até chegar no fatorial de 4 aqui embaixo, né? Fatorial de 4. Então, é 6 vezes 5 multiplicado pelo fatorial de 4. Aqui embaixo é 2 vezes 1, fatorial de 4, você repete. Vamos às simplificações possíveis. O fatorial de 5, fatorial de 4. Né? Bom, esse 3 vezes 2, 6, você já simplifica aqui. 8 vezes 7, 56. E aqui do lado, 6 por 2 dá 3, 3 vezes 5,
15. Então, o teu problema agora vai ser multiplicar 56 por 15. Resultado, 840, que é a resposta procurada. Aqui observe, serão 12 vagões e esses 12 vagões, 4 deles serão pintados de vermelho, 3 de azul, 3 de verde e 2 de amarelo. Interessa a ordem desses vagões, pelo que ele fala? Não. Então sabe o que você vai fazer? Se ele chama de N o número total de possibilidades, comece fazendo o seguinte: pegue os 12 vagões e pinte 4 deles, combinação dos 12, 4 a 4. Mas se você vai pintar 4 deles, sabe o que acontece? Sobram apenas 8 dos 12. Então, agora os 8 que sobraram, você vai escolher 3 para pintar de azul. Então, combinação dos 8, 3 a 3. Só que dos 8, 3 vão ser pintados já, vão sobrar 5. E esses 5 você vai pintar de verde, combinação de 5, 3 a 3. E além disso, desses 5, 3 você já pintou, sobram 2. Esses 2 você vai pintar de amarelo. Como o resultado depende de todas essas possibilidades, então você tem que multiplicar. Notem que o autor dessa questão, ele deixou a resposta indicada. Como ele deixou a resposta indicada, só assinalar. Não há necessidade de fazer os cálculos, certo? Resposta letra E. Veja só, são 5 funcionários e ele quer que, no mínimo, um trabalhe por dia. De quantas maneiras você pode fazer isso? Olha o que você vai fazer. Se são 5 funcionários e no mínimo um, você teria combinação de 5 1 a 1, daria o número de maneiras de você escolher um funcionário. Ou você pode escolher 2 funcionários. Olha o ou que aparece aqui, ó, né? Ou você pode escolher ainda 3 funcionários. Ou ainda você pode escolher 4 funcionários. Ou ainda dizer que os 5 vão trabalhar. Essa é uma maneira. Agora, tem uma outra maneira de você calcular. Você pode usar as fórmulas agora e calcular, que seria o seguinte, ó. Do total, o total seria você pegar a soma de todos aqui. E a soma de todos, lembra do triângulo de Pascal? 2 elevado à quinta. Você tira desse total só o que não pode acontecer. E o que não pode acontecer? Nenhum funcionário. Então vai ser o 32 tirando 1, que vai ser a mesma coisa que 31. Essa vai ser a resposta. Agora, quer ver uma maneira de você chegar nessa mesma resposta? Fazendo aquele triângulo de Pascal que eu te falei, ó, né? O triângulo de Pascal, você constrói rapidamente aqui, ó, próxima linha, ó, 1, 4, 6, 4 e 1. E a próxima, 1, 5, 10, depois de 5 e aqui 1. Quando você escreve isso aqui, são essas as combinações. A única que não está acontecendo é essa. Na hora que você soma essas, ó, vai dar 10, 20 e aqui 30, 30 mais 1, 31, que seria o número total de possibilidades. Essa seria uma outra maneira de resolver. Bem, nesse caso é o seguinte, são 12 pontos que estão assinalados nessa figura aqui, 12. O que ele quer? Ele quer que você ligue esses pontos de 3 em 3 para formar triângulos. E ele quer saber qual é o número de possibilidades. Ora, eu não posso ligar, por exemplo, ó, esse, porque eles não vão formar triângulos. Então, uma maneira de você pensar, pegue os 12 pontos. Escolha desses 12 pontos 3 e você vai formar triângulos. Então você está escolhendo 12 pontos de 3 em 3, está escolhendo 3.
Só que nós sabemos que não são 3 quaisquer que eu escolho que formam um triângulo. Então, do número de maneiras de você escolher 3, tire aquelas que não vão formar triângulos. Quer ver o que não vai formar triângulos? O que tem 3 alinhados, ó. Se você olhar para esses caras aqui, ó, esses caras aqui, são 4. Qualquer combinação desses 4, 3 a 3, não formam triângulos, então eu tiro. Quando eu olho para esses aqui, ó, esses aqui, são 4 também. Qualquer combinação desses 4, 3 a 3, não formam triângulos. Então, eu tiro esses que não vão formar triângulos. Entenderam? Essa que é a ideia. E como é que a gente vai calcular daí? Essa combinação de 12, 3 a 3, dá 12 fatorial, sobre o fatorial de 3, vezes o fatorial de 12 menos o 3. Do lado, combinação de 4, 3 a 3 é fatorial de 4, sobre fatorial de 3, e vezes ainda o fatorial de 4 menos o 3. Eu vou multiplicar por 2, porque é a mesma coisa aqui. Então, é menos 2 vezes esse resultado. Então, esse n será, desenvolvo 12. 12 vezes o 11 vezes o 10 vezes o 9 fatorial. Como aqui embaixo vai aparecer 9, eu paro. Esse 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 e vezes o 9 fatorial, que você já simplifica. Do lado aqui, você vai ter o 4 fatorial, que é 4 vezes 3 fatorial, que você para, e esse 4 menos 3, 1, que é 1 fatorial, é a mesma coisa que 1. Né? A simplificação está aqui. Ora, nós vamos ficar aqui ó, com 6. Quando você simplifica aqui, está 2. 2 vezes 11, 22. 22 vezes 10, 220. 220 menos 4 vezes 2, que seria 8. Resultado final, isso aqui vai dar n igual a 212. Esta é a resposta procurada. Esta é uma questão do Enem. O Enem colocou essa tabela que tem número de jogadores e número de partidas. Você teria que compreender, por exemplo, que quando são 6 jogadores, se você combinar esses 6 de 2 em 2, vai dar o número de partidas. Mas aí você teria que usar a combinação. A pergunta dele é, e se nós tivermos 8 jogadores? Qual é o número total de partidas? Aí seria combinação dos 8 de 2 em 2. E esse combinação de 8 de 2 em 2, fatorial de 8 sobre fatorial de 2, vezes o fatorial da diferença. O fato é, agora para você calcular, desenvolva o 8 fatorial até chegar no fatorial de 6 aqui embaixo, tá? Por que o fatorial de 6? Porque daí você simplifica. 8 vezes 7, 56, por 2, resposta desta questão do Enem, 28, portanto. Legal? Aqui é o seguinte, vai ter que ligar os pontos de 3 em 3 para formar triângulos. Evidente que eles não podem estar alinhados. Como é que você resolve essa questão? Veja só. Uma boa ideia seria você pensar na totalidade. Pegue todos esses, olha só, pegue todos esses 9 pontos e escolha 3, como se você fosse ligar os 9 de 3 em 3. Isso dá o número de maneiras de você escolher 3. Só que aí você tem que lembrar do seguinte, nem sempre escolhendo 3 quaisquer vão formar triângulos. Então, por exemplo, se você desses 4 aqui escolher 3, não formam triângulos, mas eles estão no meio daquelas combinações. Esses 5 de 3 em 3 também não formam triângulos. Então o que você faz? Do total de maneiras de você ligar os pontos de 3 em 3, tire aqueles que não formam triângulos. Quaisquer combinações de 5, 3 a 3 aqui não formam triângulo, como também quaisquer combinações dos 4, 3 a 3 não formam triângulos.
tá? Então, com isso, o que vai sobrar para você? Fatorial de 9 sobre o fatorial de 3 vezes o fatorial de 9 menos o 3. Menos aqui, combinação de 5, 3 a 3, fatorial do 5, fatorial do 3 e fatorial do 5 menos o 3. Ó, isso aqui. E aqui do lado ainda, combinação de 4, 3 a 3, fatorial desse 3 sobre, aliás, fatorial do 4 sobre o fatorial de 3 vezes o fatorial de 4 menos 3. Procedimento seu agora é fazer os cálculos, né? Se você efetuar esses cálculos, aqui você vai obter 84, aqui você vai acabar obtendo 10 e lá você vai acabar obtendo o 4. O resultado final será 70, que é o número total de triângulos que você pode formar. Tem uma outra maneira que eu queria comentar com vocês, o que também dá certo. E eu deixo para você verificar. Vou escrever aqui, ó. Que tal se você fizer assim? Sempre escolher 2 desse lado e 1 daquele. Então, 2, 5, você escolhe 2 e liga com 1 que você vai escolher lá de baixo. Combinação de 4, 1 a 1. Mas você também pode fazer o contrário, escolher 2 aqui embaixo, ó, combinação dos 4, 2 a 2, e escolher 1 lá em cima. Se você fizer isso, vai dar o mesmo resultado que eu tinha feito lá, tá? Fica isso aí também como uma forma de você resolver, ok?